essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A oportunidade de contribuir e ofertar ainda, viu? Nós deixamos aí para você, não teve como a gente falar. Nessa tarde eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Todos os que estão nos ouvindo, que Deus possa nos dar uma vitória, tanto na sua vida espiritual, na sua vida familiar, em todas as áreas daquilo que você precisa. Nós queremos nessa tarde fazer o agradecimento ao pastor Pedro Bispo, sua família, Associação ASPAC Goiás, que Deus continue abençoando esta festa, aos preletores que nos antecederam, os que irão pregar ainda até o término dessa festa, que Deus continue abençoando e dando vitória. Eu queria pedir que os irmãos não andem, por favor, que fique quieto, sentado no seu lugar, ninguém saia, ninguém entra. Sempre que eu pastorava a igreja, o povo sempre me dizia que eu era um pastor muito chato, porque eu queria que o povo ficasse como eu, chegasse no culto, ficasse sentado no culto e só saísse quando o culto acabar. Amém? É assim que eu faço. Eu só salvo porque alguém me leva. Se não me levar, eu fico na igreja até Jesus voltar. Mas eu me alegro com meu Deus, eu fico feliz, porque na casa de Deus vale mais um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque sobre os seus pés e abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quantos irmãos o procuram? Querendo fazer a apresentação, nós temos 2 DVDs, um com o tema 3 tipos de fé na vida de um missionário, um DVD que é uma benção, pregando ali no estado do Maranhão, na minha terra natal, e também temos outro DVD que gravamos recentemente, pregando aqui também no outro congresso de missões, na nossa sede daqui da cidade de Aparecida de Goiânia, com o tema O Mesmo Sentimento de Cristo. E temos 4 livros, um livro que fala A Família, um Projeto de Deus, Obreiro, também outro livro, Obreiro que Faz a Diferença. Temos também outro livro, Treinando Vidas para Ganhar Alma. E temos outro livro da minha história, da minha vida, da enfermidade que foi nos acometida desde o nosso nascimento, da minha pessoa, do cantor Oséias, do meu irmão diácono Otoniel. Com o tema Os Meninos de Jesus, um exemplo de fé e superação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos usado dessa maneira, da maneira que nós somos, da maneira que nós é. Me alegro muito quando vejo os pregadores pulando, gritando, saltando na presença de Deus. Essa seria a minha alegria. Mas Deus me chamou de uma maneira diferente para levar a palavra do Senhor através da palavra falada e da palavra vivida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Esta voz me diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes que nos ouvem nessa tarde, Deus colocou essa palavra no meu coração. Estávamos orando em prol desta festividade, e Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer aos vossos corações nessa tarde. Eu não sei qual o propósito que você veio buscar nesta noite, mas o que Deus tem para você já está reservado. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para mim e para você nessa tarde, a gente é acostumado a pregar à noite, que tem que acostumar a pregar à tarde também, né? Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, nós relatamos aqui um chamado de um homem por nome Ezequiel. Ezequiel era filho de sacerdote. Ezequiel foi criado
pelo seu pai sacerdote, sendo treinado para ser sacerdote no lugar do seu pai. E sendo Ezequiel treinado para ser sacerdote, ali descendente do povo judeu, sendo um judeu, ele tinha um grande sonho. Seu pai conseguiu colocar um sonho dentro do seu coração, que ele seria um sacerdote quando seu pai não pudesse mais exercer a função sacerdotal. Então Ezequiel passou a sua vida inteira sendo treinado para ser sacerdote. Ezequiel sobreviveu ali naquela cidade junto com seu pai, e junto ali ele cresceu na sua adolescência. A Bíblia diz que provavelmente ele foi contemporâneo do profeta Daniel, eles exatamente da mesma idade, jovem, os dois. Ezequiel com a vocação de ser sacerdote, Daniel ainda não sabia qual era a sua vocação, mas eles cresceram e estavam sendo treinados tanto pelo seu pai, como também pelo profeta Jeremias, que era o profeta atual na época em que eles eram adolescentes. Então sempre o profeta Jeremias aconselhava aquele jovem a seguir a palavra do Senhor, a fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha um plano na vida de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Ezequiel passou o tempo. Com o tempo se passou aos 17 anos, veio a primeira perseguição ali do rei Nabucodonosor contra a cidade de Jerusalém, contra o povo de Israel, e levou o seu melhor amigo Daniel, levou o jovem da classe real, levou para a Babilônia. Daniel ficou ali junto com os outros judeus que havia ficado, e Daniel foi levado e Ezequiel havia ficado. E assim como Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel, Deus o abençoou Daniel desde a sua chegada. Deus exaltou Daniel na Babilônia, e Ezequiel ficou, e ali junto com a sua família, ele sendo treinado para ser sacerdote, com 25 anos de idade, já era um homem casado, um homem pronto para ser sacerdote. Ele já sabia que quando ele chegasse aos 30 anos de idade, ele seria ordenado, seria consagrado a sacerdote, porque essa era a regra judaica, com o jovem que estava sendo treinado com 30 anos, ele seria consagrado sacerdote. Então já com 25 anos, ele sabia que faltava só 5 anos, para ele chegar a realizar o seu sonho. Só faltava 5 anos, para ele chegar a realizar o sonho do seu pai. Só faltava 5 anos, para ele realizar o sonho da sua família. Mas a vida resolve aprontar na vida de Ezequiel. De repente, o mesmo rei Nabucodonosor manda levar 10 mil judeus novamente para a Babilônia. E dentro desses 10 mil leva a família de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Leva Ezequiel, a sua família, a sua esposa. Leva Ezequiel para a Babilônia. Quando Ezequiel chega na Babilônia, ele não vai para os palácios onde Daniel, que era o seu amigo, estava. Ele vai para a beira do rio Quebar. Ele vai para as favelas, ele vai ser escravo, ele vai trabalhar no pesado. Ele sabia que se ele ficasse em Jerusalém, ele seria sacerdote. Mas agora, sendo escravo, lá na Babilônia, ele perdeu o seu sonho. Ele disse: se eu continuasse lá, eu ia ser sacerdote aos 30 anos de idade. Mas agora aqui na Babilônia, escravo, o meu sonho acabou, o meu chamado acabou, não tem mais como eu realizar o sonho do meu coração, o desejo, não tem mais como eu ser aquilo que meu pai queria que eu fosse, não tem mais como eu ser alguém que eu sempre sonhei, porque alguém resolveu aprontar com a minha vida, me tirando da minha terra, me tirando da minha pátria, me tirando do meu lugar, onde eu ia receber a minha promessa, e me levou para ser escravo na beira do rio Quebar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel ali passa a viver com vários judeus, e ali passa a sofrer. A Bíblia diz que ele sofre muitas perseguições, sofre muitas lutas ali, porque ele, lá em Jerusalém, ia ser sacerdote, mas lá onde ele estava era apenas escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer nessa tarde uma palavra com o tema: o preço de uma chamada. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ser chamado por Deus, é muito bom sonhar, é muito bom querer ser alguém, querer você projetar a sua vida e dizer: com essa idade eu quero ser isso. Aleluia. E às vezes quando nós projetamos, nós não projetamos os bates da vida, as coisas ruins que vai acontecer, nós só projetamos as coisas boas. Foi assim que Ezequiel projetou. Ele só projetou que ele com 30 anos de idade seria sacerdote. Ele não projetou que ele seria escravo. Aleluia.
mas de repente ele é escravo. Ele vai pagar o preço da sua chamada, sendo escravo. E ali na beira do rio Quebar, a tendência era quando algum escravo não poderia mais trabalhar, a tendência era matar, porque ele não queria um escravo que não trabalhasse. E Ezequiel vai perdendo as suas forças físicas, vai perdendo a sua fé, vai perdendo a sua vocação, vai perdendo o desejo de ser sacerdote. Ele perdeu tudo porque ele viu que era impossível ele se tornar sacerdote, porque ele olhou para a situação do povo de Israel que se encontrava e ele viu que o povo era impossível sair daquele lugar. E detalhe, não é porque ele pecou, não foi porque ele errou, o pecado não estava nele, mas estava nos seus pais, porque adoraram outro Deus, assim como Deus falou para Salomão, quando construiu o templo, dizendo: mas se vocês adorar outro Deus, eu vou permitir que os seus inimigos se levantem contra vocês e levem cativo, e faça de vocês escravos, louvado seja o nome do Senhor. E o tempo passou e Ezequiel sabia que a razão dele estar naquele lugar era o pecado dos seus pais, e não o pecado dele próprio, porque ele tinha vocação, ele tinha chamada, ele tinha um sonho, e ele jamais trocava a sua chamada por qualquer coisa, por qualquer prato oferecido pelo inimigo. Aleluia. Mas de repente, na situação que ele estava, ele deixou de sonhar. Ele perdeu as forças, ele perdeu a vocação, ele perdeu tudo, ele perdeu a força física. De repente, Ezequiel cai na beira do rio Quebar. O texto nos dá a entender que quando Deus fala a primeira vez com ele, ele não está em pé, ele está caído. Aleluia. Está um homem caído, um homem sem sonho, um homem sem projeto, um homem sem visão, um homem sem nada, um homem que perdeu tudo. Ele perdeu até a razão de viver. Então, assim como ele estava caído, Deus falou com ele dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, se Deus mandar você se colocar de pé, é muito fácil. É fácil para você se colocar de pé quando você pode. O difícil é quando você não pode, que era a situação que aquele homem estava. Ele não estava caído porque ele queria ficar caído. Ele estava caído porque ele não tinha mais força. Ele estava caído porque não tinha mais como ele continuar em pé. Essa era a razão de ele estar caído. Aleluia. E quando Deus fala com ele, eu imagino Ezequiel, eu posso conjecturar Ezequiel falando com Deus caído, dizendo: Senhor, como que eu vou me levantar? Eu escravo aqui no rio Quebar, na beira do rio Quebar, aqui na Babilônia. A minha família se acabou tudo. Perdi tudo na minha vida, perdi o meu sonho, perdi as minhas promessas, perdi tudo que eu tinha. Como que o Senhor quer que eu me levante? Aleluia. E Deus, assim como é misericordioso e compreensivo, ele entendeu que Ezequiel era impossível de ele se levantar. Ele não ia conseguir se levantar. Deus mandou ele levantar, por mais que Deus mandou, mas ele entendeu, o próprio Deus entendeu que era impossível daquele homem se colocar de pé. Aleluia. Então o que Deus faz? Deus permite que o Espírito Santo venha e entra em Ezequiel. O Espírito do Senhor desce e vai até Ezequiel e entra nele e coloca ele de pé. Ramasso de canto remanás. O Espírito Santo levantou aquele homem. Não foi ele que se levantou, mas o Espírito de Deus colocou ele de pé. E quando Deus colocou ele de pé, Deus falou com ele dizendo: Ezequiel, o teu sonho não acabou. Você não vai mais ser sacerdote, mas você vai ser um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Com 30 anos de idade, era para você ser sacerdote, se você estivesse naquele lugar. Mas eu vou te levantar muito mais além daquilo que você projetou, daquilo que você sonhou, daquilo que você buscou. Eu vou te levantar como um profeta para esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus levanta aquele homem como um profeta. Aleluia. E agora Ezequiel, como um profeta, ele começa a profetizar, começa a falar aquilo que Deus manda ele falar. Aquele homem que um dia estava caído, aquele homem que um dia estava com a sua vida destruída, conseguiu se levantar com a ajuda do Espírito Santo, e ele conseguiu realizar o seu sonho com 30 anos de idade. Não foi sacerdote, mas foi profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que eu prego essa mensagem, Deus colocou no meu coração, e sempre tem colocado, quando eu olhei para esse texto,
Quando Deus me fez eu entender a situação que Ezequiel estava, eu estava na mesma situação na minha vida. Eu me encontrava na mesma situação. Há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu me encontrava nessa mesma situação. Nasci em um lar evangélico, meu pai sendo presbítero, meu pai todo o tempo que eu vi, meu pai que eu conhecia desde o tempo que eu tenho entendimento, ele sempre pastoreava a igreja, tendo 11 irmãos, todos crentes, outros cantavam, pregavam, todo mundo tinha uma vocação, todo mundo tinha um sonho, todo mundo fazia alguma coisa na obra de Deus. Com 19 anos de idade, a vida também resolve aprontar comigo. Eu tinha um sonho, meu maior sonho era ser um advogado. Eu estava estudando, eu jamais fui reprovado, porque eu era interessado na minha escola, porque eu queria ser um advogado, esse era o meu sonho. Aleluia. Mas com 19 anos de idade, eu fico na cadeira de roda. E quando eu fico na cadeira de roda, com 19 anos de idade, já terminando o ensino médio, fazendo o 2º ano do ensino médio, a minha vida, eu vi que a minha vida acabou. Eu disse, não, o meu sonho se foi embora. Não tem mais como eu ser o advogado, não tem mais como eu continuar estudando. Eu sentia vergonha de estar na cadeira de roda. Eu não queria sair de casa, eu entrei em depressão. Aleluia. Até que um dia, o irmão vizinho da frente que morava ali nosso vizinho, com meu pai e alguns irmãos me convidaram para ir ao monte orar. E eu não queria ir, mas ele até que me convenceram e eu fui. Quando eu cheguei naquele monte, me colocaram sentado ali no meio daquela pista de avião. E eu sentado ali já na cadeira de roda, olhei para Deus, eu disse, Deus, a minha vida acabou. Os meus sonhos acabou, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu desisti de tudo. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu ouço a voz de Deus falando comigo, louvado seja o nome do Senhor. Deus dizendo, a tua vida não acabou não, a tua vida ainda vai só começar, levanta a tua cabeça. Eu levantei a minha cabeça, e Deus me perguntou, aonde você consegue enxergar? Eu disse, Senhor, eu consigo enxergar longe. Ele disse, muito mais longe, é aonde eu vou te levar para pregar a minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. E naquela conversa minha com Deus, eu falando, mas Senhor, como que eu vou pregar na cadeira de roda? Como que eu vou andar pelo mundo afora, levando a tua palavra em cima da cadeira de roda? Aleluia. E Deus falou uma frase comigo, que eu tenho falado ela, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado. Deus me falou no meu coração naquele dia, disse, eu vou te usar da maneira que você está, da maneira que você é, para mostrar para muitas pessoas que não existe dificuldade para quem quer fazer a minha obra, porque eu não olho para a aparência, eu não olho para o corpo físico, eu olho para o coração. Aleluia. Aí você pensa que foi só vitória, foi não. Aleluia. A primeira vez que eu ocupei um encargo na casa de Deus, eu fui colocado sábado à noite, no domingo, pela manhã na escola dominical. O pastor da igreja me tirou e disse que eu não prestava porque eu estava na cadeira de roda. Porque eu não podia carregar uma cadeira, não podia carregar um banco, então não prestava para ser auxiliar. Aleluia. Tive que engolir aquilo seco, sabendo que Deus havia me chamado. Aleluia. Me casei, tive 2 filhas, fui consagrado auxiliar. O mesmo dirigente que me rejeitou, Deus falou com ele e ele me consagrou auxiliar. Quando ele me consagrou auxiliar, eu disse, agora chegou a minha hora de eu ir. Eu vou para o campo missionário. Fui para o campo missionário, passei 1 ano, num lugar onde não tinha água, num lugar onde não tinha transporte para ir para a rua. Todo mundo está dizendo, você está louco, você ficar na situação que você está, na cadeira de roda, num lugar como esse, que você não tem como ir para a rua. Se você adoecer, como que você vai sair daí? Mas eu fui, passei 1 ano lá, eu e o cantor Oséias, ele sabe disso. Nós passamos 1 ano lá evangelizamos aquele bairro todo, aquele povoado, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Ganhamos almas para Jesus, numa igreja que ninguém queria ir para lá. Eu falei para o pastor, se você quiser me mandar eu ir, se você confiar em mim eu vou. E ele me mandou e nós fomos para lá. Saí de lá, ficou missionário e a igreja está aberta até os dias de hoje. Aleluia. Quando eu saio do campo missionário, eu decido vir para a cidade de Goiás, para Goiânia. Eu decido, minha família veio primeiro, decidi vir para cá, vim com a minha esposa, meu pastor, minha pastora não quiseram me deixar eu vir, não entenderam, não queria que eu saísse de lá, mas entreguei a congregação e disse, não, vou acompanhar minha família e vim para cá. Cheguei aqui, Deus começou a me abençoar, Deus me abençoou, Deus me exaltou. Fui consagrado a presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Fama, pelo pastor Abigail, louvado seja o nome do Senhor. Depois voltei para a missão, para a Assembleia de Deus Missão, fui ordenado a pastor. Eu não fui diácono, nem fui evangelista, já fui de auxiliar para presbítero, de presbítero para pastor, louvado seja o nome do Senhor. E alguém olhava para mim, eu com 25 anos de idade, sendo um pastor, sem barba, parecendo menina, lá na convenção da CJDB em São Paulo, no ano passado. Eu sento na mesa junto com o pastor, vice-presidente do estado de Minas Gerais. Ele olha para mim e diz, o que é que você é? Eu disse, pastor, eu sou pastor. Ele olhou para mim e disse, mas consagraram um menino a pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus chama, ninguém pode impedir a tua chamada. Quando Deus quer levantar, não importa o lugar onde você está, pode estar na Babilônia, pode estar sendo escravo, pode estar numa cadeira de roda, você pode estar numa cama, num leito, sem poder falar, sem poder se mexer, mas quando Deus chama, Deus ordena o Espírito para entrar em você, te colocar de pé e nada consegue te parar. Ramaço de canta, ramanás. E tendo sido ordenado a pastor, disse, agora vai ser só vitória, vai ser bênção. Aleluia. Muito pelo contrário. De repente, o inimigo leva a minha esposa. Não tem como eu cuidar das minhas filhas sou obrigado a entregar para minha ex-sogra lá no estado do Maranhão, no qual vai completar um ano que eu ouvi as minhas duas filhas. Perdi a esposa, perdi os filhos, fiquei sozinho de novo, pensei em desistir novamente. Eu disse para Deus mais uma vez, a minha última conversa com Deus, quando eu pensei em desistir, eu disse, Deus, para que o Senhor me chamou para ser pastor? Porque eu pensei que ser pastor era só bênção. Mas ser pastor é sofrer, ser pastor é perder. Senhor, eu nunca te pedi, eu nunca pedi para ser pastor, porque o meu sonho era ser advogado. Para que o Senhor me chamou? E quando eu estava conversando com Deus, reclamando da minha vida, reclamando não era da situação que eu estou na cadeira de roda, não era da minha situação de saúde, não. Eu estava reclamando das lutas que eu estava passando. E Deus falou comigo mais uma vez. Aleluia. Lembra da promessa que eu te fiz há 8 anos atrás? Nada vai impedir que eu cumpra essa promessa na tua vida. Se eu te coloquei aonde tu está, é porque eu fui quem te chamei. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou comigo naquele dia. Você lembra quando eu estava lá no Getsemane? Quando eu quis desistir, eu não quis desistir de mim mesmo, pelos meus problemas, eu quis desistir por vocês. Quando ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele se angustiou, a sua alma ficou angustiada, que ele angustiou até a morte. Ele desejou morrer, o seu suor se tornou-se grande, gota de sangue escorria pelo chão. Naquele momento Deus falou comigo. Ele disse, eu não desisti naquele dia por você. E você não pode desistir por muitos que ainda precisa te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Há um ano atrás, Deus falou isso comigo. A minha vida mudou mais uma vez. Desde aquele dia, Deus abriu o meu entendimento. Eu comecei a escrever livro. Hoje já escrevi 4 livros durante um ano. Aleluia. 4 livros escritos que já está pronto. Mas no meu computador já tem 8 livros escritos. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda essa luta eu não parei. Por que Deus está mandando eu contar esse testemunho aqui nessa tarde para você? Eu sei que você vai ser consagrado a pastor, vai ser consagrado a alguma coisa aqui nessa tarde, ou a pastor, a diácono, a evangelista, não importa a função eclesiástica que você vai consagrar, vai ser consagrado. O importante é você não trocar a sua chamada por nada. Não pense que vai ser só vitória, mas quando a luta chegar, o segredo está aos pés do Senhor, o segredo está em comunhão com Deus, porque é Deus que está te levantando nessa tarde, Deus que está falando com você nessa tarde. Se você pensa que essa luta é grande, existe alguém passando uma luta maior do que a de você. Aleluia. Hoje a minha vida mudou. Continuo sendo pastor. Tive que entregar a congregação, pastorei 3 congregações. Tive que entregar todas as 3. Mas para entender o que era que Deus queria de mim. Deus queria que eu não ficasse parado só em frente a um púlpito, pastoreando uma igreja. Mas o que Deus tem falado, mas uma multidão precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir o teu testemunho. Por isso que eu escrevi no livro, por isso que eu contei aqui nessa tarde, porque eu sei que tem muita gente, muito além de vocês, através da rádio está ouvindo nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Existe pessoa que está ouvindo vai ouvir através desse DVD, está ouvindo aqui. Eu sei que Deus vai mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. Você pode perguntar, mas pastor, Deus realizou o seu sonho? Todas as promessas? Ainda não. Mas eu sei que a promessa de Deus ainda está gerando. O momento vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito que levantou Ezequiel foi o mesmo Espírito que me levantou por 2 vezes na minha história de 8 anos de ministério. É o mesmo Espírito que vai estar te levantando nessa tarde. É o mesmo Espírito que está visitando você nessa tarde, o teu coração, a tua vida, o teu ministério, a tua família. É o mesmo Espírito que vai te dar força quando você olhar para um lado, olhar para o outro, se encontrar aprisionado e você não encontrar amigo, você encontrar com os seus sonhos, os seus projetos, pensando que tudo acabou. Aleluia. É o mesmo Espírito que vai te colocar de pé e vai dizer para você, a sua vida ainda não acabou. Deus ainda tem promessa para você. Deus ainda vai te levar em muitos lugares. Você não vai ser aquilo que você queria. Você vai ser aquilo que Deus quer. Você vai ser profeta. Você vai ser uma voz para essa nação. Porque muitos precisam ouvir a tua voz. Ver que existe um Deus na tua vida. Ver que existe uma paz no teu coração. Ver que existe alegria no teu rosto, que a tua luta, o teu sofrimento, as tuas dores, a tua enfermidade não é razão para você chorar, mas você se alegra na presença do Senhor, porque o teu Deus é maior, e a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você é mais do que vencedor. É momento de você não pensar que a vida acabou, mas é momento de levantar a cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eis-me aqui, faz de mim o teu querer, assim como Jesus falou lá no Getsemane, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa dizer nessa tarde, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida, no meu coração, no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus fazer a vontade dele, porque você vai ver que a sua história vai mudar. Aleluia. Eu convido o cantor Osés para louvar Deus com mais um hino. E no momento que ele louva a Deus com esse hino, você vai abrir o seu coração para Deus. Você vai contar para Deus o seu maior problema. Aquilo que você está passando, aquilo que está tirando o teu sono. Aquilo que tem feito você
perder o sono, feito você perder a vontade de viver, a razão de sonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer você sonhar novamente. Deus vai trazer de volta todos os teus sonhos, todas as tuas promessas, todos os desejos do teu coração que um dia você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não importante é a situação em que você está. Talvez você está aí na sua casa, aí ouvindo através da rádio, aí na sua casa pensando que a sua vida acabou porque o seu esposo largou, porque a sua esposa lhe deixou, porque alguém foi traído, alguém lhe traiu, você foi traído no trabalho pelo seu patrão, por alguém, mas Deus é que vai mudar a tua história. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais. Deus não nos deixa desistir com as aflições da vida, Pai. Pai, parar não é o desejo mais do nosso coração, mas o desejo é continuar, Senhor. O desejo é sonhar mais. O desejo é deixar o Senhor nos usar mais a cada dia. Ser perseguido, às vezes uma aleluia. E logo surge uma avalanche no mesmo instante. Não importa as perseguições, não importa o que os outros estão falando de você, dizendo que você é simplesmente um sonhador. Aleluia. Seu coração está ferido. Fala o coração nessa tarde, Senhor. Tu és incapaz. Tu és o Deus que muda a história, Pai. Que já amaram contra ti. Tu és o Deus que levanta os que estão caídos. Quantos pastores, ó Pai, que estão desviados nos dias de hoje. Quantos obreiros que foram usados pelo Senhor. Ninguém pode mudar. E hoje está jogado no mundo, Pai. E aquele que tocar no seu ministério, com Deus vão lutar. Meu Deus. Se hoje tu és humilhado, aleluia, vai te exaltar. Grande é a aflição do derrotado, vai te ver na vitória. Aleluia. Está chegando a hora, vai chegar. A tua hora vai chegar. Deixa Deus mudar a tua história. Meu Deus. Abraço, vou te ver lá em cima, vou gritar brilhando. Aleluia. Quem te viu, quem te vê. Não importa o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando. O importante é o teu chamado. Pague o preço, mas não abra mão do chamado do Senhor na tua vida. Aleluia. Dizendo que você é simplesmente um sonhador a paz. Ô Espírito Santo, coloca de vez. Coração está ferido por alguém. Visita os corações dessa tarde. Tu és incapaz. Visita esta alma ferida. Visita, Pai. Contra ti. Oh, aleluia. Eles não sabem que quem te escolheu foi Deus. E quem pode mudar. É, Pai, quando o Senhor escolhe nada, nada pode impedir quando o Senhor quer levantar. Oh, aleluia. Meu Deus. Se hoje tu és humilhado, Deus vai te exaltar. Aleluia. Você acredita nisso? Quem te viu derrotado vai te ver na vitória. Pode contar os dedos, está chegando. Aleluia. Quem te humilhava, oh, quem te aleluia, Jesus. vai pedir seu autógrafo. Oh, aleluia. Vai ter que te aplaudir. A marca que fala mal vai ter que vencer. Aleluia, Jesus. Vão te ver lá em cima, vão gritar bem alto. Quem te viu, Deus, quem te viu derrotado
muda a história, Está Senhor. chegando a hora. Quem te humilhava, quem te desprezava, Nós te adoramos nessa tarde, Senhor. E dizemos ao Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és onipotente, Senhor. Tu és onipresente. Deus, Tu és a razão do nosso viver. Quem te viu, quem te vê. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quem te viu, quem te vê. Aleluia. Esse é o Deus que levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Devolvemos aqui o microfone ao pastor Bispo.